Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com o Dr. Thales sobre cálculo renal. Olá, doutor. Seja bem-vindo aí aos estúdios do programa Saúde para você. Boa noite a todos. Obrigado. Dr. Thales, fala para a gente primeiro o que é o cálculo renal. O cálculo renal, a litíase renal. Litíase, né, do latim litus, é pedra. A pedra que aparece nas vias urinárias. O sistema urinário começa lá nos rins. Tem um canal que liga os rins à bexiga, chamado de ureter, e da bexiga até a parte externa, que é a uretra. Então, nós podemos ter cálculos, ter pedras, tanto nos rins, quanto no canal, quanto na bexiga, quanto na uretra. Existem situações que podem existir calcificações também na próstata e até mesmo nas vesículas seminais, que é um acessório do sistema prostático masculino. Agora, doutor Thales, tem mais de um tipo de cálculo renal? Sim. Nós temos basicamente dois tipos básicos de cálculos renais. Nós temos os cálculos formados principalmente à base de cálcio, de oxalato de cálcio, e são aproximadamente 95% dos cálculos que tem a base química o cálcio. E os outros, os cálculos formados de urato, principalmente um defeito de eliminação do urato no corpo, a base do ácido úrico. É interessante frisar isso, que esses cálculos de cálcio, eles vão aparecer numa radiografia. Então, às vezes, o paciente tem uma cólica renal e ele é atendido no hospital com essa cólica, uma cólica típica. O médico faz o raio-x e não aparece o cálculo, porque o cálculo não é de cálcio, então ele não é radioopaco. Então é importante que a população tenha consciência disso. 5% dos cálculos não são visíveis ao raio-x porque eles não têm cálcio, não apresentam uma imagem cálcica ao raio-x. Doutor Thales, quando você fala em cálcio, é um excesso de cálcio que a pessoa, é um excesso de ingestão de cálcio que faz essa formação ou não? Não. O organismo, ele funciona como um laboratório, né? Geralmente ele consegue fazer uma harmonia entre a ingestão e a eliminação. Com raras exceções, a pessoa tem uma injeção assim absurda de cálcio. Seria uma pessoa que é viciada em tomar leite, toma 2, 3 litros de leite por dia, ou a pessoa que é viciada em comer queijo e iogurte, mas isso é raro de acontecer. Geralmente o que existe é um desequilíbrio nesta eliminação de cálcio. A pessoa elimina cristais de cálcio e elimina também o oxalato. Por isso que falamos que é uma origem familiar, uma origem genética. Esse desequilíbrio ele é familiar. Aquelas pessoas têm uma tendência maior a eliminar uma quantidade maior de oxalato e de cálcio, mesmo com uma ingestão normal. Então, esses cristais vão se aglomerar e vão formar uma pedra, vão formar um cálculo. E que depois nós vamos falar de uma maneira mais sutil, né, mais simples de combater, que é uma ingestão alta. Mas nós vamos falar oportunamente para você. Agora, doutor Thales, por que isso acontece? Quais seriam, então, as causas realmente do cálculo renal? Então, as causas do cálculo renal, vamos falar primeiro do cálculo de cálcio. É esse desequilíbrio do organismo que vai estar eliminando uma quantidade maior de cálcio juntamente com o oxalato. E o mais importante, Marinalva, que é a pessoa ingerir pouco líquido. Se você tem uma urina muito concentrada, né, vocês imaginem, vamos fazer um doce cristalizado. Nós vamos fazer um doce cristalizado, você coloca muito açúcar, pouca água, faz aquela calda de açúcar. Você coloca a fruta dentro da calda, depois deixa ela secar. Vão se formar cristais de açúcar. O que acontece no cálculo é a mesma coisa. A função do rim é retirar do sangue a sujeira do sangue. Os tecidos do corpo, eles trabalham, eles respiram, recebem o alimento pelo sangue e eliminam a sujeira pelo sangue. Quando os rins param de funcionar, a pessoa morre por uremia, ou seja,
os rins vão parar de filtrar e a pessoa não vai retirar do sangue a sujeira. Urina é sujeira e água. Então, para você evitar essa formação de cálculo, você aumenta a ingestão de líquido. Então, quando você tem a urina concentrada, mais um desequilíbrio na eliminação desse oxalato e do cálcio, você vai ter a formação desses cristais que vão aglomerar e vão formar esses cálculos. É claro que existem outras causas, como processos infecciosos, né, um corpo estranho, uma malformação congênita, mas são menos comuns. Né? A pessoa que nasceu com defeito nos rins, que evolui às vezes com a bexiga neurogênica, que leva a uma estase de urina, também são causas comuns de cálculo. É um corpo estranho, a pessoa pode manipular um objeto, uma sonda, uma coisa assim, esse objeto cair nas vias urinárias e esse objeto vai também, a urina vai aderir e vai formar cristais de cálcio. Então, basicamente, as causas são a baixa ingestão de líquido, uma história familiar, processos infecciosos e também os corpos estranhos que podem aparecer e algumas malformações congênitas que existem nas vias urinárias. Agora, doutor Tales, qualquer pessoa pode ter? Criança, adulto, homem, mulher, não faz diferença? Sim, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ter cálculo urinário. Existe uma prevalência na idade adulta, o adulto jovem, né, na faixa aí dos 15 aos 60 anos. É mais prevalente nesta faixa etária. Geralmente a criança ela está com o organismo mais, estaria mais enxuto, mais jovem, ele funciona melhor. E acaba que as crianças também acabam tendo o hábito de ingerir maior quantidade de líquido, apesar das crianças ingerirem uma quantidade maior de leite. E o adulto jovem na fase produtiva, às vezes ele esquece, por questões trabalhistas, questões sociais, ele esquece até de ingerir líquido. É comum, às vezes, uma mulher evita de tomar muito líquido, porque senão ela vai ter que fazer xixi se ela estiver no trabalho, se ela estiver na rua, se ela estiver na faculdade. Então, são hábitos ruins que a sociedade moderna também colocou para as pessoas. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você, volta já.